Tão bom estarmos juntos mais uma vez e poder celebrar o Senhor e poder participar da mesa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, os irmãos estão preenchendo as folhas com os alvos. Queria reforçar, você pode colocar hoje aqui, até o final do culto, e se quiser trazer domingo que vem também, não tem problema. Nós temos esse arquivo no WhatsApp, nós estamos encaminhando para as pessoas que quiserem imprimir também. E domingo que vem nós teremos mais impressões aqui. Infelizmente acabaram-se, né, os impressos, né, mas eu sei que Deus está trabalhando e Ele tem grandes promessas para nós nesse ano. Sabe, queridos, a fé é uma certeza que nós possamos entrar em 2022 com esse espírito de fé, sabendo que Deus, ainda que nós não vejamos, o Senhor está trabalhando em nosso favor. A palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Mateus 16. Você pode acompanhar aqui na tela também. Nós vamos ler do 13 ao 18. Quem achou, diga amém. Aleluia. A partir do 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode aplaudir a Jesus pela sua palavra. Glória a Deus. Agora feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós apresentamos nosso coração a Ti nessa manhã. Nós queremos, nesse ano, nesse começo de ano, descansar, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está edificando a sua igreja, o Senhor está trabalhando. Nós apresentamos nosso coração grato nessa manhã, em poder iniciar esse ano na Tua presença, Pai. O Senhor possa tomar aqui cada oração, cada louvor que se fizer nesse lugar. Nós declaramos, Pai, que nós reconhecemos a Tua presença aqui, que o Senhor possa cada dia mais nos dar revelação que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e através dessa declaração profética, Pai, a nossa vida possa fazer sentido, porque nós temos um Senhor, porque nós temos uma motivação, nós temos uma razão, que é o Senhor nas nossas vidas, que de fato o Senhor Jesus seja o centro das nossas vidas nesse ano. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Jesus estava indo com os seus discípulos numa jornada. Eles estão indo para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é um lugar que naquela época era muito frequentado, porque havia ali muitos cultos pagãos, muitos templos haviam ali, e um lugar que ficou conhecido como portões do inferno. Havia ali muitos sacrifícios e etc. E eles estão caminhando para lá, e no caminho, longe das multidões, longe dos fariseus, conversa vai, conversa vem, Jesus lança uma enquete. Nós precisamos lembrar que Jesus, ele aproveitava cada oportunidade de ensinar princípios, valores, fundamentos. Hoje nós estamos no primeiro culto de domingo do ano. Nós precisamos falar de fundamentos, como nós devemos buscar isso para as nossas vidas. Quando nós pensamos numa construção, uma boa construção requer um bom
alicerce. E a pergunta de Jesus era: pessoal, o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Quem elas dizem que eu sou? Será que Jesus estava com crise de identidade? Ele não sabia direito quem ele era? Claro que não, ele sabia exatamente quem ele era, porém, ele estava provocando os discípulos, porque ele estava prestes a deixar um ensino poderoso. Jesus estava sempre à frente, e ele ficou esperando os discípulos responderem: mestre, eu não queria falar não, mas estão dizendo que o senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Aliás, foi Herodes que saiu com isso aí, que João Batista voltou, e o Senhor é ele. Outros dizem que o Senhor é Elias. Havia uma profecia em Malaquias que Elias voltaria, mas Jesus já tinha explicado que João Batista, ele teria vindo na unção de Elias. Ele não era Elias, nem Jesus era Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos outros profetas. O pessoal está confuso, mestre. Queridos, e como as pessoas estão confusas ainda hoje, faltando revelação de quem é Jesus. Quem sabe até mesmo dentro da igreja, nós seguimos Jesus, experimentamos os milagres, experimentamos as bênçãos, mas será que nós temos o conhecido? E continuando a enquete, Jesus faz a pergunta que realmente interessa: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro entra em cena, ele era o mais falante, o mais expansivo, e ele diz: essa eu sei, essa eu vou tirar 10, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado és, feliz és, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que revelou isso para você, mas foi o Pai que te revelou. Em outras palavras, ele diz: parabéns, parabéns, só que você só sabe disso porque o Pai te revelou, senão você estaria como os outros. Eu quero que você guarde esta informação: o Pai te revelou. E Jesus continua falando a Pedro: sabe o que mais, Pedro? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala, tu és Pedro, a palavra aqui no grego é Petros, que significa fragmento de pedra, uma pedrinha, vamos dizer assim. E quando ele fala, e sobre esta pedra, a palavra é Petra, que significa rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então Jesus era muito bem-humorado, ele tinha acabado de fazer um trocadilho aqui. Você é Petros, e sobre esta Petra, ou seja, o que é a Petra? A revelação que você acabou de ter, que você acabou de confessar, que eu sou o Cristo. Em cima desta declaração, em cima desta confissão, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Nós estamos começando hoje, queridos, uma série, Edificarei a minha igreja. E hoje, nesta primeira mensagem, eu quero falar sobre a importância da revelação, a importância de reconhecer a pessoa de Cristo. A Bíblia fala em Provérbios sobre reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Olhando aqui para a vida de Pedro, para esse contexto aqui, os escribas, os fariseus, estudiosos da época, eles tinham a mesma fonte que Pedro tinha, ou até mais, mas pela graça, um pescador iletrado teve a revelação. Amém, queridos? Pedro sempre foi alguém com altos e baixos, erros e acertos, qualidades e defeitos, alguém como um de nós. E mesmo após ser chamado, Pedro continua alternando momentos bons e ruins. Nós somos humanos, nós temos crises, mas a boa notícia é que a revelação está dentro de nós e vai prevalecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós olhamos aqui que Jesus
muda até o nome de Simão, né? Simão, que significa cana, ou seja, que pode ser levada pelo vento. Jesus fala, mas eu te digo que tu és Pedro. Você não é mais cana, agora você é feito de pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém, queridos? Quando nós recebemos revelação de quem é Jesus, recebemos revelação de quem nós somos. Amém, queridos? Se eu não sei quem é o Cristo, que a si mesmo se humilhou, que morreu pelos meus pecados, que deu a vida por mim, que levou sobre si as minhas dores, se eu não tenho esta revelação, eu não posso entender quem eu sou em Deus. Comece 2022 tendo revelação da pessoa de Cristo. Todas as promessas que existem no Pai encontram no Filho o sim e o amém. Jesus vai edificar uma igreja que possui revelação e entendimento da pessoa de Cristo. Sabe, queridos, a Bíblia fala de um Deus que se revela. De um Deus que se revela. O cristianismo tem a ver com revelação. Tem a ver com o conhecimento do homem em relação a Deus, em relação a Cristo. A Bíblia tem um livro inteiro que se chama Revelações. Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo. Eu gosto demais da ideia do Natal no final do ano, porque nós paramos para falar da pessoa de Jesus, a revelação do Salvador, de renovar o entendimento do Emanuel, como nós cantamos aqui, do Deus conosco, e em seguida entrar num ano novo com uma fé viva, num Deus que se revela. E a nossa primeira declaração, 2022, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Sabe para que Deus se revela, queridos? Para ser conhecido, logicamente. E mais do que isso, Ele quer revelar as suas vontades, os seus planos e as suas promessas para nós. Jeremias 9, 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A glória do homem consiste em conhecer o Senhor. A realização do homem passa pelo conhecimento do Senhor. Pedro, você é feliz, porque o Pai te deu revelação. A verdadeira felicidade é conhecer a Deus. Amém, queridos? Um feliz ano novo é conhecer a Deus. Amém? Oséias 4,6 diz que o povo é destruído porque falta justamente conhecimento. Sabe, queridos, Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus indiferente, Ele mesmo disse que formaria para si um povo. Deus se revela para ser conhecido, Deus se revela para ser glorificado. E hoje, no tempo em que nós vivemos, queridos, o Senhor deseja se revelar a nós por meio do Espírito Santo. Quando Jesus disse ali a Pedro, o Pai te revelou, os discípulos ainda não possuíam o entendimento do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, e a função do Espírito Santo é trazer revelação da pessoa de Cristo. Você tem o Espírito Santo, amém? E essa revelação, ela opera de forma crescente. A cada experiência que nós temos, nós crescemos em entendimento de quem Ele é e as promessas que Ele tem. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Você vai receber essa promessa sobre a sua vida nesse início de ano.
1 Coríntios 2, 9 e 10 fala assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? O Espírito Santo é que revela. O Espírito Santo coloca Jesus no centro do nosso coração, no centro das nossas emoções, até que Ele tenha tudo de nós e que nós tenhamos tudo dele. Amém? 2022, nós não encontraremos razão, motivação e propósito, a menos que estejamos na companhia dele, que tenhamos revelação dele. Há uma ocasião, falei até sobre isso aqui no culto da virada, em que, após uma palavra mais dura de Jesus, os discípulos, muitos deles começaram a dispersar, começaram a ir embora, e Jesus pergunta: e vocês? Pergunta para os discípulos, mais diretos ali: e vocês também vão embora? E Pedro responde: a quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós precisamos desta assertividade, que o nome de Jesus esteja tatuado dentro de nós, de tal forma que nós estejamos misturados com Ele, que nós possamos dizer: a quem iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro, quando ele começou a seguir Jesus, ele foi tendo revelações gradativas sobre a pessoa de Cristo. Ele pisou na bola muitas vezes, eu poderia falar aqui das várias mancadas que ele deu. Uma vez Jesus falando para eles que precisaria morrer e tudo mais, e Pedro: não, mestre, não precisa morrer não. E aí Jesus: arreda-te de mim, Satanás, pois não cogita as coisas do Espírito. Então Pedro, ele tinha altos e baixos, e ele foi tendo uma revelação gradativa a respeito da pessoa de Cristo. O mesmo acontece conosco, queridos, e para isso precisamos conhecê-lo cada dia mais, amá-lo cada dia mais. Convém que ele cresça e eu diminua. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Receba essa palavra para 2022, em nome de Jesus, que possamos conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa como a alva, e Ele virá como chuva. Amém, queridos? À medida que nós crescemos em intimidade, nós crescemos em conhecimento, e à medida que nós crescemos em conhecimento, nós crescemos em autoridade. Amém? Pegou essa aí? Você está crescendo em autoridade? Em Atos 3, nós podemos ver o nosso irmão Pedro no outro nível de autoridade. Vamos ver esta passagem, Atos 3, de 1 a 6. Atos 3, 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Quero chamar a sua atenção aqui para um fato. Veja que aqui no final, Pedro declara: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nós sabemos que Jesus não nasceu em Nazaré, mas ele cresceu em Nazaré, onde morava a sua família.
porém ele começou o ministério fora de Nazaré, em Cafarnaum, naquela região e tudo. E Jesus andava por muitos lugares, curando enfermos, expulsando demônios, pregando a palavra. Então o nome de Jesus já era famoso, já era conhecido. E quando ele volta para Nazaré, ele era apenas, entre aspas, o filho de José e Maria. As pessoas diziam: esse aí eu conheço, esse aí é o filho de José, nós jogamos bola junto, caçamos passarinho junto, E o que aconteceu é que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Daí que vem aquela expressão: santo de casa não faz milagre. E o motivo era: as pessoas não possuíam revelação de quem Jesus era de fato, ali em Nazaré. E quando Felipe, um dos discípulos, encontra Natanael, ele fala de Jesus para ele: encontrei Jesus, aquele de quem falaram os profetas. Natanael vira e responde: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E quando Pedro declara em nome de Jesus de Nazaré, precisa ter muita convicção, porque Nazaré estava ligada a uma experiência negativa de Jesus. Deixa eu introduzir uma outra história aqui, para a gente entender um pouco mais. Nós temos na Bíblia a história do cego de Jericó, que foi alguém que teve revelação de Jesus, sim ou não? Aliás, toda pessoa que teve algum nível de revelação de Jesus foi tocada por ele e recebeu o seu milagre. Vamos ler aqui essa passagem, Marcos 10, 46, nós vamos ler até o 52, rapidamente. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, o cego ficou sabendo que Jesus de Nazaré estava passando. Mas veja que ele não gritou: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Ele gritou o quê? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Existe algo importante aqui, queridos. Naquele momento, se o cego Bartimeu fizesse referência à pessoa de Cristo como Jesus de Nazaré, ele estaria vinculando Jesus apenas ao filho de José. No máximo, que Jesus seria um profeta. Lembra das respostas dos discípulos? A pergunta, quem eles dizem que eu sou? O Senhor é um dos profetas. Esta era a concepção do povo, esta era uma declaração comum de quem não possuía revelação. Esse é o filho de José, ele talvez seja um grande profeta. E quando o cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava reconhecendo Jesus como o Filho de Deus, porque havia uma profecia que Jesus viria a partir da tribo, ali a partir da descendência de Davi. Seria o que haveria de vir, o Messias prometido, um rei que assentaria no trono de Davi. Em certo sentido, a afirmação do cego Bartimeu era equivalente à afirmação de Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos voltar a Pedro. E quando Pedro está orando pelo coxo, havia uma convicção tão grande no coração de Pedro, que ele diz com todas as letras: Jesus
de Nazaré, aquele mesmo que foi criado lá em Nazaré, que ninguém dava nada por ele, esse mesmo é o que pode te curar. Vocês entenderam, queridos? Amém? Atos 3:6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. 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 A revelação e a declaração de Pedro, lá atrás: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mudou radicalmente a sua história. Mudou o seu nome. Mudou a sua mentalidade. Hoje se fala muito, em mindset. Jesus mudou o mindset de Pedro e mudou o seu nível de autoridade. Jesus vai edificar uma igreja que possui revelação da pessoa de Cristo. E sabe o que mais? E para esta igreja, Jesus vai entregar as chaves do reino. Se nós continuarmos lendo Mateus 16, após o versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém, queridos? Quem possui revelação, possui autoridade para ligar e desligar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu edificarei a minha igreja, Jesus diz, a partir de uma revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Hoje nós vamos participar da ceia, e para tomar da ceia precisamos de revelação, sim ou não? Nós temos que discernir o corpo, a Bíblia fala. Discernir o corpo em dois aspectos: o corpo de Cristo que foi entregue por nós, que foi moído por nós. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos que discernir o corpo. E o segundo aspecto, a igreja como corpo. Eu edificarei a minha igreja. Nós temos falado aqui, a igreja não é o prédio. A igreja é um corpo. A igreja é uma família. Sabe, queridos, eu sozinho não sou igreja. Eu sou a igreja, junto com outros cristãos que têm revelação do Cristo. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar de pé, chamar a equipe de louvor. Nós vamos nos preparar aqui para a ceia. E eu creio que o Senhor tem falado aos corações a respeito dessa palavra oportuna, antes de participar da ceia, que nós possamos discernir a pessoa do Cristo, do Deus conosco, do Emanuel, e que possamos nos examinar a nós mesmos nessa manhã, compreendendo que não poderíamos salvar a nós mesmos, que nós precisamos de um Salvador, de um Senhor sobre as nossas vidas, e que nesse primeiro culto do ano possamos entregar o governo das nossas vidas nas mãos dEle, o governo da igreja nas mãos dEle. Tudo que temos, tudo que somos, vem dEle e é para Ele. Que nessa manhã nós possamos consagrar o nosso coração, consagrar a nossa mente, consagrar as nossas famílias, consagrar a nossa célula, consagrar cada uma das nossas reuniões,
cada um dos ministérios dessa igreja, cada pessoa que tem servido, que possamos fazer isso com revelação e não por obrigação. Que nesse ano nós tenhamos a leveza de reconhecer que o Senhor está cuidando da igreja, que o Senhor está edificando a sua igreja, em nome de Jesus. O Senhor mesmo disse que faria isso, e o nosso trabalho é descansar em Ti. Como diz aquela canção, é meu, só meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar. Nós descansamos em Ti nesse ano, Senhor, e nos colocamos à Sua disposição para receber conhecimento, revelação do Senhor, um conhecimento que não será somente para nós, mas para ser repartido. As chaves, Pai, que o Senhor tem declarado sobre essa igreja, de ligar e desligar, que nós sejamos um instrumento Teu nesta cidade, que o Teu reino venha sobre essa cidade, apesar de nós, mas o Senhor escolheu pessoas como Pedro, pessoas falíveis, pessoas comuns, para as quais o Senhor quer dar revelação, o Senhor quer mudar a identidade, o Senhor quer mudar a história, o Senhor quer dar autoridade, Senhor. Vem sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Tudo está pronto, mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas, Ele vem, convide Ele vem, Jesus. Já é quase hora, ainda estou queimando, olhe protegido, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não
deixarei. Não te deixarei. Te amo, Jesus. A quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não te deixarei, Jesus. Não te deixarei. Oh, Pai, aquece o nosso coração nessa manhã. Quebranta o nosso coração por mais de Ti, Jesus. Por mais de Ti, Jesus. Por mais de Ti, Jesus. Diga isso. Te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, Te amo, Jesus. te amo, Nós te amamos. te amo. Nós te amamos porque o amor foi derramado em nós pelo Espírito. Porque o Senhor nos deu revelação, porque o Senhor nos amou primeiro, por isso nós te amamos. E nessa manhã, nós participamos da ceia, lembrando desse amor, lembrando o teu sacrifício, da tua morte, até que o Senhor venha, porque o Senhor virá, porque o Senhor virá, porque o Senhor virá. Gera em nós esse coração, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pai, nós abençoamos esses elementos, o pão e o cálice. Nós reconhecemos tua presença neste lugar. Nós reconhecemos mais uma vez o teu senhorio sobre as nossas vidas. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, Pai, nós confessamos nessa manhã esta declaração, a mesma que Pedro fez. Que o Senhor possa se dar a conhecer mais e mais para cada um neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Se você já fez a sua oração, sai do seu lugar e vem tomar aqui os elementos. E volta para o seu lugar e nós vamos cear juntos. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que está em comunhão com o Pai e em comunhão com o corpo de Cristo. Os nossos convidados, se você está em comunhão com o Senhor, em comunhão com o corpo, tome a ceia, participe conosco. Em nome de Jesus. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem.
Queridos, quando eu peguei aqui o pão, ele se partiu, acho que é profético, né? O pão é para ser repartido, amém? Glória a Deus, glória a Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Queridos, antes de tomar o cálice, faz tempo que a gente não fazia isso, mas eu quero te incentivar a trocar o cálice com alguém e fala assim para ela: eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança com você. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tu és bom, tu és bom, Jesus. És tão maravilhoso, Senhor. És tão maravilhoso, Jesus. Nós vamos tomar o cálice e vamos continuar adorando o nome do Senhor. Você pode tomar o cálice? Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Só bateria e vozes. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Dê um grito bem alto. Te amo, te amo, te amo. Mais uma vez. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda Jesus. Pode aplaudir porque Ele é digno. Glória a Deus, glória a Deus. Domingo que vem vamos continuar falando sobre esse tema, sobre esse assunto que é bem amplo. Sei que Deus vai falar muito com a igreja em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, quero abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.